Pessoal, primeiro ano B, primeiro ano C, tudo bem com vocês? Sinceramente espero que esteja tudo bem, né? Então, como foi avisado desde a semana passada, reiniciamos as aulas presenciais, né? É o chamado ensino híbrido, onde uma parte dos alunos retornou presencialmente e outra parte preferiu continuar fazendo as atividades de forma virtual, né? Então, nós estamos aqui dispondo para vocês a correção da atividade, né? Esse material que está sendo trabalhado de forma presencial, foi aplicado à atividade, debatido, explicado e também corrigido essa atividade de forma presencial. Então estamos levando ao pessoal que optou por ficar em casa também todos os materiais, né, que a gente está trabalhando de forma presencial, tá bom? Então nós estamos dando também uma revisada no conteúdo de ligação iônica, que havia sido iniciado antes um pouquinho da avaliação diagnóstica que a gente realizou. Como é um assunto consideravelmente um pouco mais complicado, então vamos, né, dar uma detalhada melhor nessa parte de ligação iônica, tá bom? Então a atividade foi uma questão só e essa questão ela vai trabalhar justamente com dois pontos principais, né? Que é a boa compreensão da distribuição eletrônica, bem como essa parte de estabelecer a ligação iônica, entender melhor o que é que significa a ligação iônica, como é que a gente realiza e como é que a gente demonstra isso em duas formas principais, né? A fórmula eletrônica e a fórmula molecular, tá bom? Então a gente vai fazer a correção agora, passo a passo da nossa atividade. Para isso, nós temos, né, antes de começar a resolução, nós temos dois exemplos que foram, né, disponibilizados, mostrando passo a passo, e aqui eu vou também mostrar para vocês, e a partir desses exemplos, entender melhor como é que resolve a nossa atividade, ok? Ó, faça a distribuição eletrônica dos elementos a seguir, estabeleça a ligação iônica entre eles, apresentando a fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis, né? E a fórmula molecular, conforme os exemplos abaixo. Veja só, pessoal. Os elementos na tabela periódica, já falei isso anteriormente, mas só dar uma reforçada. Os elementos na tabela periódica, eles não são naturalmente completos, né? Com exceção da última família, né? A última coluna da tabela periódica, que são os gases nobres, família 8A ou 0, que eles têm uma característica que os torna considerados estáveis, ou seja, 8 elétrons na sua última camada, né, com exceção do hélio, que fica completo ou estável com 2 elétrons. Nesse caso, os demais elementos da tabela, eles não são naturalmente estáveis, mas eles podem conseguir essa estabilidade quando eles se relacionam, né, quando eles mantêm um tipo de ligação com outro elemento. Tá? E essas ligações, a ligação iônica é um dos tipos das ligações químicas, do qual nós temos 3 tipos principais, e a ligação iônica é esse primeiro tipo que a gente está trabalhando. Ela vai consistir na transferência de elétron. Como assim? Um átomo ele tem elétron sobrando, né, além daquilo que ele precisa, e ele vai procurar um outro átomo que está faltando elétron. Então, um átomo que tem elétron de sobra, ele vai estabelecer ligação com aquele que está faltando a uma certa quantidade de elétrons. Aí, quando ocorre essa transferência, ambos ficam estáveis, tá certo? A ligação iônica acontece com a transferência de elétrons, de modo que os átomos envolvidos todos fiquem estáveis, completos com 8 elétrons na sua última camada, tá bom? Esses átomos que perdem, como é que eu vou saber se o átomo vai perder elétron ou vai ganhar? Isso é em relação às famílias, né? Quando ele for da família 1A, 2A ou 3A, ele vai perder elétron. Ele tem tendência de perder elétron, ele é chamado de metal, tá bom? 1A, 2A ou 3A. Lá mais adiante, se ele for da família 5A, 6A ou 7A, ele é o contrário, ele tem tendência de receber elétrons, ele é chamado de não metal. Então, na ligação iônica vai acontecer isso. Sempre um metal vai estabelecer ligação com um não metal. Um que quer doar vai se entender com o outro que quer receber, tá bom? E como é que é essa questão de doar ou receber? A gente tem que saber, lembrar como é que distribui no diagrama de Pauli, para poder descobrir a família que ele faz parte, tá bom? Então, por isso que está aqui o diagramazinho sempre posto, para que a gente tem que trabalhar, a gente tem que dominar, compreender como é que utiliza esse diagrama. Muito importante
essa utilização para os nossos próximos conteúdos em Química, tá bom? Então tem 2 exemplos aqui já respondidos, a gente só vai dar uma reforçada nele para poder ficar melhor quando a gente for corrigir as 6 letras da nossa questão da atividade, ok? Veja só, pessoal, aqui tem um exemplo primeiro do sódio e do cloro. O sódio tem 11 e o cloro tem 17. Então eu vou distribuir os 11 do sódio, né, aqui pelo diagrama, e vou distribuir também o 17 do cloro, tá bom? Então quando eu distribuo 11 do cloro, vai ficar aqui, ó, um S2, eu vou somando esses números aqui de cima, tá? Ó, e eu vou seguindo essa seta, sempre de cima para baixo. Quando eu somar aqui, que não completar a quantidade que eu desejo, eu passo para a próxima seta, sempre de cima para baixo, somando só os números pequenininhos aqui, que estão em cima dessas letras minúsculas, tá bom? Em cima do S, do P, do D ou F. Então, bora lá. Para conseguir 11 eu tenho 2 aqui, acabou. Aí vem para cá, 4, com mais 6, 10, com mais 1, 11. Então, vai parar no 3S1, tá bom? Eu não posso usar além daquilo que o número suporta. Então, como ele suporta 2 e eu estou precisando só de 1, eu posso usar. Já se ele precisasse além de 2, eu teria que usar ele e mais outros, ok? Então parou em 3S1. Aí aqui a gente colocou os subníveis, ó. 1S2, 2S2, 2P6 e 3S1, ok? O cloro é 17, então a gente distribui 17. 2, 4, 10, 12, ó, 18, já passou, né? Então vai parar em 3P5. Usando o 5 desses 6 aqui no 3P, já é suficiente. Então para saber a família, é só juntar 2 com 5, daqui dá 7, né? O primeiro é da família 1A. Por que que o sódio é da família 1A? Porque eu parei em 3S1. Então, olhando para essa linha toda aqui, a terceira linha, que é para a gente descobrir a família, eu vou contar quantos elétrons eu usei. Desses números de cima, quantos eu usei na distribuição, tá bom? Como eu parei em 3S1, eu não usei nada nem no 3P6, nem no 3D10. Eu só usei no 3S, né? E usei 1. Então, ao todo eu usei 1, ele é da família 1A, certo? E o 17 do cloro, eu parei no 3P5, quer dizer que nessa linha aqui, na terceira linha, eu usei 2 do S com mais 5 do P. Não usei nada no D. Então eu tenho 2 com 5, 7, família 7A. Então eu tenho o sódio, né, que ele é da família 1A. É sempre esse último valorzinho aqui das camadas, ó, 1. Ele é da família 1A, então eu coloco um pontinho aqui, ó, para dizer que ele está com um elétron de sobra. Ok? E o outro da família 7A, porque junta 2 com 5, fica 7. Então o cloro, eu coloco 7 pontinhos ao redor, que representa os elétrons que ele tem na sua última camada. Aí veja só o que é que acontece na fórmula eletrônica. Esse desenho que a gente faz aqui é a fórmula eletrônica, né? O sódio ele tem 1. Então, como eu falei, 1, 2 e 3 é chamado de metal. Ele vai perder o elétron que ele tem. E quem tem 5, 6 ou 7 vai receber. O cloro tem 7, então ele precisa receber. Olha que interessante aqui. O sódio precisa perder 1 e o cloro precisa receber 1. Quando você faz essa representação, para ficar até melhor de vocês entenderem, é o seguinte. Quem for metal tem que perder todos esses que ele tem, tá bom? No desenho. E quem for não metal, que está recebendo, ele tem que receber de modo que ele complete 8. Então quem está doando vai ter que se desfazer de todos esses que estão sobrando. E quem está recebendo vai ter que receber de modo que complete 8. Acontecendo isso, a ligação está feita e ambos os átomos envolvidos ficaram estáveis. Tá bom? Então aqui, ó, se esse aqui tem 7, está precisando receber 1, e se esse aqui tem 1 de sobra, está precisando doar, eles vão se entender bem direitinho. Então esse aqui vai ser doado para lá, né? Então ambos ficaram. E o que seria a fórmula molecular? É você dizer quantos de cada usou. Então o sódio você usou 1 e o cloro você usou um átomo também, um de cada. Então fica NaCl. Pessoal, aqui só chamando a atenção, tem Na mais Cl menos. Esse tem um sinalzinho de mais aqui em cima, para dizer que ele está doando. Quem está doando, né, que aqui é chamado de cátion, aí fica o sinalzinho de mais. Quem está recebendo, que é o não metal, fica o menos, é chamado de ânion, tá bom? Então o mais significa que ele está doando uma certa quantidade e o menos significa que ele está recebendo, tá bom? Aqui no alumínio e no oxigênio o procedimento é o mesmo. Distribui pelo diagrama. Primeiro o alumínio tem 13 de elétrons, então vamos distribuir 13. 2, vem para cá, mais 2, 4, 10, 12. Vai pegar o 1 do P, vai parar em 3P1. Então, usa 2 do S com mais 1 do P. Nessa linha aqui, na terceira linha, deu 3, né? Então, é da família 3A. O alumínio vai ter 3 pontinhos, certo? E o oxigênio parar no 8, ó. 2, 4, vai pegar mais 4 aqui do P, vai parar em 2P4.
Então, juntando 2 do S com 4 do P, nessa segunda linha ele ficou com 6. Então, eu vou colocar 6 pontinhos ao redor do oxigênio. Veja só o que é que acontece. O alumínio tem 3, então ele vai ter que doar 3. O oxigênio tem 6, vai ter que receber mais 2. Então, não vai dar certo eu usar só um de cada, porque se eu usar o alumínio, né, o oxigênio está precisando de 2, o alumínio tem 3 para doar. Então, eu não posso doar os dois e esconder esse que está sobrando, fazer de conta que ele não existe, né? Então, quem precisa perder tem que perder tudo, ficar zerado. E quem está recebendo precisa completar 8, tá bom? Então, desses 3 que o alumínio tem de sobra, 2 vai completar o primeiro oxigênio. Aí não tem problema, eu desenho outro oxigênio com as mesmas características, com mais 6 elétrons. Só que ele está precisando de 2, e a sobra desse alumínio aqui só é 1. Não tem problema, agora eu faço outro alumínio. Então, alumínio também com as mesmas características do anterior, com mais 3. Como esse oxigênio estava com 6, pegou um elétron lá do primeiro alumínio, precisa de mais um elétron do outro alumínio aqui. Então, deu certo para esses 2 oxigênios e para esse alumínio. Só que o segundo alumínio que foi colocado, ele doou um elétron para esse segundo oxigênio, mas ainda está com 2 elétrons sobrando, né? Tem problema, faço outro oxigênio. O oxigênio com as mesmas características, com 6 elétrons, e vai pegar exatamente os 2 desse segundo alumínio que estava aqui. Então, eu coloquei, não é obrigado você colocar só um de cada, você vai colocando quantidades de cada um, de modo que ao final, aqueles que precisam perder, percam tudo. E aqueles que precisam ganhar, cada um fica com 8, tá bom? Então, deu certo para os 2 alumínios e deu certo para os 3 oxigênios. O que é que acontece? Eu usei 2 alumínios, fica L2. Eu usei 3 oxigênios, fica O3. E na representação aqui do cátion e do ânion, o alumínio fica 3 mais. Por que o alumínio fica 3 mais? Porque cada alumínio doa 3. Por que o oxigênio fica 2 menos? Porque cada oxigênio recebe 2, tá bom? Quem doa fica positivo, e a quantidade que ele doa, e quem recebe fica negativo, a quantidade que ele está recebendo, tá bom? Pessoal, tem outra dica também, que se chama, para descobrir a forma molecular, tá bom? Se ele pedisse na questão só a forma molecular, não precisaria você fazer essa fórmula eletrônica com esses desenhozinhos que a gente fez aqui, tá bom? Como ir direto para a forma molecular? Se você vai direto para a forma molecular, você pode fazer a regra da inversão que eles falam. Como assim a regra da inversão? Veja, já na distribuição, a gente está vendo que o alumínio é da família 3A, né? Porque 2 com 1 dá 3, então ele é da 3A, ele vai ter que doar 3. E o oxigênio é da família 6A, ele vai ter que receber 2. Então ficaria 3 para doar do alumínio e 2 para receber do oxigênio. Aí você inverte. Na inversão, no lugar de 3 e 2, fica 2 e 3, tá bom? E isso se você quisesse fazer diretamente a forma molecular, sem antes fazer a eletrônica, tá bom? Vamos agora realmente às questões, né, que foram passadas da nossa atividade. Vamos dar uma olhadinha das 2 primeiras letras, né? Letras A e B. Sempre o diagrama é aqui nos auxiliando, tá bom? Então, primeiro a gente vai distribuir, depois a gente vai fazer a fórmula eletrônica e, por último, dar uma conferida na molecular, ok? Primeiro nós temos o índio, com o número atômico 49, e depois o telúrio, com o número atômico 52. Então, eles são pertinho um do outro, né? Então, distribuindo aqui, pessoal, pelo diagrama, 2, 4, 10, 12, né? 18, 20, 30, 36, 38, 48 com mais 1. Vai parar no 5P1, tá bom? Se para no 5P1, eu vou pegar aqui, se eu não quiser fazer pelo diagrama, eu faço pela distribuição. O nível mais alto que ele foi o quinto. Então, para saber a família, eu junto 2 daqui, do S, com mais 1 do P. Então, ele é da família 3A, tá bom? O índio é da família 3A. Se ele é da família 3A, ele vai ser metal, ele vai ter que perder esses 3. Ele vai doar, né? E o telúrio é 52. Quando a gente distribui aqui, vai parar lá no 5P4. Se parar no 5P4, a gente faz assim, pega o subnível mais alto, pega o nível mais alto, que é o quinto, e faz 2 do S, 5S2, com mais 4, né, do 5P4, 2 e 4, 6. Veja, o primeiro é 3A, vai ter que doar 3. O segundo é 6A, vai ter que receber 2. Então, eu coloquei aqui índio, né, a sigla do elemento, índio. E ele vai ter que doar 3, ele é da família 3A. Coloquei 3 pontinhos aqui, ó, tá bom? E o telúrio é 6A, coloquei 6 pontinhos ao redor. O que é que acontece? O telúrio está precisando receber 2, só que o índio tem 3 para doar.
Então tem problema. Esse primeiro átomo do índio aqui doa 2 lá para o primeiro telúrio, completou o telúrio. E o índio dos 3 perdeu 2, tem um de sobra, né? Como não pode sobrar, eu tenho que fazer um átomo do outro, de outro telúrio. Coloco as mesmas características, coloco 6 ao redor, 6 elétrons aqui ao redor. E esse telúrio vai receber um elétron lá do primeiro índio lá, que estava sobrando. Só que 6 com mais 1 ficou 7. Não completou esse telúrio ainda, né? Tem problema. A gente faz outro índio. Quando faz outro índio, esse segundo telúrio que estava com 6, com mais 1 do primeiro telúrio ficou 7, precisava de mais 1, recebeu 1 do segundo índio, né? Esse segundo telúrio completou 8. Mas esse segundo índio ficou com 2 elétrons ainda de sobra. Tem problema, a gente faz outro telúrio. Colocou 6 elétrons aqui, precisa de 2, exatamente esses 2 que estão sobrando aqui do segundo índio, né? Veio para cá. Isso é a representação fórmula eletrônica. Agora, nós temos 2 índios, fica IN2, né? E 3 telúrios, TE3, certo? O índio está com 3 mais, porque está dizendo que ele está doando 3. E o telúrio está com 2 menos, porque está informando que ele está recebendo 2. Ok? Letra B. Vamos distribuir o potássio, que é 19, né? E o iodo, que é 53, tá bom? Então, 19, quando a gente distribui aqui, ó, 2, 4, 10, mesmo procedimento, a gente tem esses subníveis aqui. A gente olha qual é o número mais elevado, aqui é o 3, ó, ou é o 4, é o 4, né? Então, se é o 4, só tem um elétron no 4. Então, a gente vai ter família 1A. Então, nós temos aqui potássio com um pontinho. Vamos distribuir agora o iodo. Como é 53, vai ser um a mais do que o telúrio, né? A gente pode pegar até essa informação aqui do telúrio, só que no lugar de 5P4 vai ser 5P5, né? Porque ele tem um a mais. Então o subnível mais alto é o quinto, ó. O nível mais alto é o quinto. Então eu junto 2 aqui do S, do 5S2, com mais 5 do 5P, né? Então fica 7. Então o iodo tem 7 pontinhos ao redor. Nesse caso vai ser simples, porque o potássio tem 1 para doar. E o iodo precisa só de 1 para completar. Então vai dar certinho, só vai precisar usar um de cada, né? Então o potássio que está com 1 sobrando vai doar para o iodo que está com 1 faltando. Então 1 de cada já resolveu. Então fica KI, quer dizer, eu usei só 1 de cada. Está aqui 1 mais no potássio, dizendo que ele doou 1. E está 1 menos no iodo, dizendo que ele recebeu 1. Tá bom, pessoal? O procedimento é só esse mesmo. A gente vai agora para as nossas letras C e D, né? É o mesmo procedimento. E aqui nós temos o bário, né, com 5, e aqui o astato com 85. Vamos dar uma olhadinha aqui na distribuição. 5. Quando a gente distribui aqui no diagrama, vai parar aqui no 2P, 2P2, né? 2P2. Aqui ficou meio manchado, parecido com 3, mas é 2, viu? Então 2P2. Então nós temos, vamos distribuir aqui para ver se for algum equívoco. 2 com mais 2, 4 com mais um 5. 2P1, tá bom? Aqui está, eu acho colocado um 3, mas na verdade é 1. Se aqui foi colocado 1, né, para ser 1, então o nível mais elevado é o 2. Então a gente junta o 2 do S com 1 do P, fica 3. Então nós temos aqui, né, o bário com 3 pontos, então ele vai ser metal, ele vai doar. E o astato com 85, quando a gente distribui aqui no diagrama 85, ele vai parar aqui no 6P5. Se ele para no 6P5, o que é que acontece? O nível mais elevado é o sexto. Então a gente junta 2 do S com mais 5 do P, dá 7. Né? Então o telúrio vai ter aqui 7. Vou pedir desculpas a vocês, porque eu esqueci de mexer aqui na siglazinha, pessoal. Ficou a da anterior, viu? Mas na verdade é astato, que é 7, tá bom? Então, na verdade é astato. Desculpa aí porque ficou como fosse o telúrio. Mas no caso é o astato mesmo, AT com 7. Ele é da família 7A. Então, se esse aqui é 3 e esse aqui é 7, o primeiro vai doar, o segundo vai receber. Não é isso mesmo? Então, o que é que acontece aqui? No caso, eu coloco um telúrio, no caso aqui, desculpa, é astato, é porque ficou a sigla errada, né? Então, eu coloco um astato, que ele tem 7, precisa de 1 para completar 8. Então, ele vai pegar lá do bário. Completou 8. Só que o bário ainda tem mais 2, né? Tem problema, eu coloco outro astato. Aí, nesse outro astato que eu coloco, com 7, ele pega mais 1, pega o outro lá do bário. Ainda está sobrando um pontinho, um elétron aqui no bário. Tem problema, eu coloco o astato. Colocando o astato com 7, né? Com mais um que veio, completa 8. Então, esse que precisava perder 3, perdeu tudo.
e cada um desses que precisava completar 8 também completou. Então nós temos B, um bário, né? E AT, astato 3, usamos 3, AT3, ok? Então aqui o B está 3 mais para dizer que o átomo de bário doou 3. E o AT está 1 menos para dizer que cada astato recebeu 1, ok? Na letra D, né, nós temos aqui 56 e 33. Né? Nessa divisão aqui a gente tem 56 e 33. Para distribuir aqui o mesmo procedimento, ó, aqui no 56 a gente vai parar no 6S2, tá bom? Parou no 6S2. E aqui no 33 nós paramos no 4P3. No 56, o nível mais elevado é o sexto, e é com 2 elétrons. Então ele é da família 2A, tá bom? Então fica 2 pontinhos aqui no primeiro elemento. No segundo elemento aqui, no acene, a gente tem, o nível mais elevado é o quarto nível, 2 com 3 dá 5. Então ele vai ficar com 5 pontinhos ao redor, tá bom? Então o primeiro elemento tem 2 para doar, né? Como ele tem 2 para doar, e o segundo elemento está com 5, precisa receber 3. Então ele recebe os 2 desse, vai ficar faltando mais um, tem problema. Do primeiro elemento a gente coloca mais outro átomo, coloca mais 2 pontinhos. Então esse que estava com 5, pegou 2 do primeiro, com mais outro aqui, né? Completou os 8. Mas aqui esse primeiro elemento aqui está com sobra de 1. Ó. Então não tem problema, coloca o tacene aqui com mais 5 elétrons, né? Vai pegar um do segundo aqui, só que vai ficar faltando mais 2. Do primeiro átomo, coloco mais outro átomo, né? Coloco outra unidade de átomo aqui, com mais 2 elétrons e joguei para cá. Esses que precisavam perder, todos perderam, e cada um desses que precisava receber mais 3, cada um recebeu. Então eu usei do BA 3 e do AS 2, certo? BA 2 mais porque cada átomo dele está doando 2, e AS 3 menos que cada um dele está recebendo 3, ok? E agora as duas últimas letras, né, dessa nossa atividade de ligação iônica. Nós temos aqui o bismuto com 83 e o rubídio com 37. E aqui vamos distribuir 83. A gente já fez uns valores parecidos até agora há pouco, né? Então na distribuição ele vai parar lá em 6P3, tá bom? E o rubídio vai parar em 5S1. Então parando esse aqui no 6P3, eu vou pegar o sexto nível dele, ó, que tem 2 com mais 3, 5. 5 pontos. No caso agora ele vai receber, né? Ele é da família 5A, ele vai receber, ele é um não metal. E o rubídio nós temos 37, quando distribui tudo, para no 5S1. O nível mais elevado é o quinto e só tem um elétron nesse nível mais elevado, então ele é da família 1A. Então aqui temos o bismuto com 5, precisa receber mais 3, e o rubídio com 1, vai doar 1 que ele tem. Então deixa o bismuto, recebe do primeiro rubídio, mas só fica com 6. Só é acrescentar mais 2 rubídios aqui, né? Então cada rubídio vai doar 1, então vai dar certo. O rubídio que precisava se desfazer de 1 se desfez, e o bismuto que precisava receber 3, recebeu 1 de cada um dos 3 átomos de rubídio e completou os 8, tá bom? Então nós temos BI, só tem um mesmo, né? E RB3, quer dizer, rubídio 3 e só 1 de bismuto. BI 3 menos, significa que ele está recebendo 3, e rubídio 1 mais significa que cada átomo de rubídio está doando 1, tá bom? E a nossa última letra é justamente aqui o elemento rádio com 88 e o flúor com 9. Então a gente vai distribuindo 88, parou no 7S2. Parando no 7S2, o nível mais elevado é o sétimo, né? E só tem 2 elétrons nesse nível aqui. Então 2 elétrons no subnível S. Então a gente vai ter aqui o rádio com 2 pontinhos, 2 elétrons na sua última camada. E o flúor parou em 2P5, o subnível mais elevado é o segundo, então a gente junta 2 do S com mais 5 do P, que dá 7. O flúor tem 7 elétrons ao redor dele na sua última camada. Então, veja, se o flúor está precisando receber mais 1 para completar 8 e o rádio tem 2 para doar, então eu coloco um átomo de flúor, pegando um elétron do rádio, né? Está sobrando um elétron no rádio, mas não tem problema, eu acrescento outro átomo de flúor com as mesmas características do anterior, com mais 7 elétrons, recebendo mais 1 do rádio, fica igual a, completa os 8 também. Então o átomo de rádio que tinha 2, perdeu os 2 que tinha, e o flúor, né, cada flúor completou os 8, né, que estava precisando para ficar estável.
No caso aqui, né, um átomo de rádio Ra e 2 de flúor F2, RaF2. Ra2+ significa que o rádio está doando 2 e o flúor 1- significa que cada átomo de flúor está recebendo 1. Tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição, pode contactar, viu? Esse assunto é muito importante para o prosseguimento, né, dos nossos próximos conteúdos. Tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima aula.